Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma palavra para nossa edificação, para nossa reflexão. Eu recebi essa palavra, né? E depois eu creio que foi também uma palavra de revelação, né? Que juntou duas mensagens e deu um entendimento mais clareado na minha mente. Vou passar para vocês. A história de José, todos conhecem, né, que José era filho de Jacó e era o seu 11º filho, né? O 12º foi Benjamim, e no parto a sua esposa Raquel veio a falecer. E a gente sabe que a história de José, ela tem que ser estudada, né? Porque ele saiu ali da morte, ou seja, ele foi jogado pelos irmãos na cova. E aí ele foi passando toda a trajetória dele, muita coisa aconteceu, né? A história lá da mulher de Potifar, que deu em cima dele, ele falou que por amor ao Deus dele, ele não ia fazer nada que desabonasse nem ao chefe dele, Potifar, e nem a Deus. Passou por aquela fase, mas mesmo assim foi jogado na prisão. Ali na prisão ele interpretou os sonhos, né, do padeiro e do copeiro. Não se lembraram dele, graças a Deus, né, que às vezes a gente quer que as pessoas lembrem de nós, e não é aquele o plano de Deus, e aí dá tudo errado. E aí vem a reflexão de uma palavra que eu tinha escutado sobre você guardar lá no profundo da sua alma, qualquer que seja a mágoa, o ressentimento, né? E a gente vê que José foi um grande vencedor, porque ele conseguiu galgar, caminhar nesse crescimento sem ser atrapalhado por essas questões, né, que afligiam a alma dele, ou seja, ele foi deixado para a morte pelos irmãos. E o pai também via aquela situação de incômodo quando José contou o seu sonho e não agiu, ele ficou inerte, ele não fez nada para defender José na situação, né? A Bíblia tem um versículo que diz que ele ficou indiferente. Dá para entender, né, dessa forma. Então, muitas das vezes a gente guarda lá como se fosse num cofre, numa caixa escondida da nossa alma, alguma mágoa, um ressentimento. E aquilo, enquanto a gente não perdoar, a gente não tem um desenrolar, né, da nossa vida, pelo menos espiritual, que você vê que José galgou todos os níveis ali de sucesso material. Deus abençoava José em tudo que ele fazia. E ali, depois de ter interpretado o sonho do rei, virou governador. E quando ele viu os irmãos, ele reconheceu de imediato, mas os irmãos não o reconheceram porque ele estava com aquele corte de cabelo, né, aquela maquiagem egípcia, que era o governador do Egito. E aí ele escondeu algumas coisas na bagagem. Tem toda essa história narrada bem claramente ali em Gênesis. E aí o que acontece? Quando ele vê o irmão dele, ele não reconhece o irmão da mesma mãe, que todos são irmãos do mesmo pai, né? Mas da mesma mãe só tinha ele e Benjamim. Ele pergunta quem é Benjamim, e aí eles falam. E aí ele se esconde, chora, não deixa que os irmãos vejam aquele choro. E a história segue, e ele pede para o pai vir, né, até ele, né? E aí fica outra reflexão. Durante todo esse período, que até depois que ele tinha virado governador, não sei quantos anos, né, a história deve dizer, ele poderia ter ido de carruagem lá atrás do pai dele, mas ele ficou na dele, né? Ele ficou ali, ele tinha aquela coisa ainda, né? E aí ele pôde desabafar e saber que todo o mal que foi feito contra ele, né, Deus transformou em bem. E tem esse versículo, né, que
José fala a seus irmãos, eu acredito que ele deu um grande urro, né, um grande choro ali de libertação, e ali foi como se ele expelisse todo o mal, toda a prisão da falta de perdão e da mágoa que estava no coração dele, expeliu. E nós vemos os dois filhos de José, que é Manassés, que significa se esquecer, perdoar, jogar no mar do esquecimento, assim como o Senhor fala em Isaías, né, que o nossos pecados ele não se lembra mais. E Manassés significa esquecer, e Efraim significa na terra do meu sofrimento Deus me fez prosperar. Então, diante dessa meditação, eu quero deixar para você que você possa, diante de qualquer sofrimento, nossos amigos do Sul, né, que perderam tudo, que o Senhor possa, e ainda estão perdendo, né, que o Senhor possa trazer essa manifestação do poder e graça de Deus, né, aí refletindo também nessa história de José, e que você possa prosperar. Deus abençoe sua vida. Você é importante para Deus, e eu não podia deixar de gravar essa palavra revelada, essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe ao meu coração. Grande abraço, Deus abençoe vocês.